O São Paulo entrou na justiça novamente para tentar derrubar a liminar, que deu favorável mais cedo, como a gente conversou, sobre o quórum ser reduzido para a votação do impeachment e também sobre os votos híbridos, né? Só recapitulando rapidinho, um grupo de conselheiros entrou na justiça junto com a advogada Amanda Nunes, ela que fez parte, confabulou toda essa liminar, todo esse pedido, protocolou todo esse pedido, e aí a justiça determinou uma liminar de que na sexta-feira o voto tem que ser híbrido, então era uma das reclamações do voto presencial secreto, desta vez agora seria um voto híbrido, e também o quórum. O quórum era de 75% do conselho, não só presente, mas também para a votação do impeachment. Então são dois quórums diferentes. E aí a liminar coloca que o quórum de 75% dos votantes para o impeachment, para a votação ter validade, isso ainda tem que acontecer, só que agora de uma forma híbrida também contada, e agora para a votação, para o Casares ser empichado, não seria mais 75% dos conselheiros, seria o número de 2/3. 2/3 daria 171 votos, e já no antigo, no 75%, daria 192 votos. Então há uma diferença aí significativa. Os advogados do São Paulo entraram na justiça para tentar derrubar essa liminar. Só um bastidor interessante e cômico, né, para não se dizer trágico. Os advogados do São Paulo entraram na justiça, protocolaram tudo bonitinho, só que enviaram para o Tribunal de Santa Catarina. Ou seja, enviaram errado, não era para esse tribunal. E aí agora eles serão intimados a depor, a falar, se explicar o motivo desse erro, né? Depois da explicação desse erro, essa liminar, esse novo pedido do São Paulo para que seja respeitada o pedido e a decisão do Outem Aires, presidente do Conselho Deliberativo, depois você terá a resposta. Ainda há um otimismo muito grande da parte da Amanda Nunes, dos conselheiros de oposição que protocolaram esse pedido, para que a liminar não seja também. O Alan, volante do Flamengo, será que melou, não melou? A gente vai trazer alguns bastidores. Só recapitulando, os membros do canal souberam disso com exclusividade lá no nosso grupo. Ontem eu tinha mandado um áudio explicando para eles e vou trazer alguns bastidores também para vocês. Ontem eu tinha mandado um áudio falando, ó, o Crespo ele quer alguns reforços e o Alan é caro, então a diretoria do São Paulo preferiu dar uma recuada nas tratativas, porque com o salário do Alan dá para se contratar 2 ou 3 novos jogadores. Até dei exemplos, o Carlos Coronel, o Lucas Ramon, o Danielzinho. Com essa grana que daria para pagar o Alan, você consegue pelo menos 2 a 3 reforços ali, então o São Paulo deu uma recuada nessa questão. E aí mais cedo o GE trouxe a informação, corroborando com o que a gente tinha levado para os membros. Aí o GE fez uma matéria lá do Marcelo Braga, trazendo outro contexto, que aí seria também a entrada do Marcos Antônio nessa questão. É importante trazer, tá? São 3 frentes nesta negociação, na verdade 4, porque ainda tem o staff do Alan. O São Paulo, ele acerta com o Alan todos os pagamentos, acerta, o Alan se coloca à disposição para fechar com o São Paulo, só que aí faltava a liberação do Flamengo. Aí o Flamengo, não, eu topo liberar. Vamos fazer esse negócio sim. Só que aí quando fosse fechar essa negociação, o Flamengo falou, ó, seguinte, quero o Marcos Antônio também. O São Paulo não colocou o Marcos Antônio na mesa em nenhum momento, até porque não há uma vontade do São Paulo em negociar o jogador, a não ser que viesse uma proposta muito forte do ponto de vista financeiro. E é isso que o Flamengo quer ofertar ao Marcos Antônio ainda. Dentro do Flamengo lá, eles não tratam ainda essa negociação como encerrada, mesmo com a possibilidade de contratação do Lucas Paquetá, até porque há um entendimento de que são funções diferentes. Mas é um nome ainda que o Flamengo está de olho, Marcos Antônio, mas o Alan, o São Paulo deu uma recuada, tem o Hugo Leonardo aí para jogar, tem outros nomes ali também, o São Paulo vai olhar o mercado para ter outras opções, então pelo menos neste momento a contratação do Alan não acontecerá. Você gosta do Alan? Você acha que é melhor a decisão realmente a sua não chegada? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Para falar agora um ponto importante, Julian Fernandes é um nome que surgiu mais cedo, o Uriel, jornalista estrangeiro, trouxe essa informação, só que aí eu vou trazer a temperatura do que a gente apurou sobre essa situação do Julian Fernandes, tá? A informação do Uriel era de que
conversas estavam acontecendo e foram abertas. A parte do São Paulo nega uma negociação, tá? Até foi me dito que, Alex, esta semana, 100% foco nas situações do impeachment. Qualquer negociação é muito difícil de se fechar neste momento. O presidente está totalmente concentrado nessas ações. Então, por mais que o Rui Costa esteja trabalhando, sondando um ou outro nome, precisa do aval da presidência para realmente fechar qualquer tipo de contratação. Até o Rodriguinho, por exemplo, está treinando com o grupo, mesmo com tudo fechado lá no Bragantino, porque falta assinatura, falta o foco para resolver essas últimas pendências. Então, o Júlio Fernandes, ele é um atacante de 21 anos, ele é um atacante que joga pela beirada, mas que também pode acabar jogando centralizado. Até do que eu soube de informação, ele seria uma opção em caso da não contratação do Zenon. Então, não seria o contratado os dois juntos, ou seria um ou outro. O Júlio Fernandes, inclusive, foi uma indicação do técnico Hernan Crespo, mas não há negociação, tá? Foi uma consulta, um contato, o São Paulo entendeu melhores condições, sinalizou uma possibilidade de empréstimo com opção de compra, ao que tudo indica, o New York toparia essas condições, mas ainda não foram abertas conversas, tá? Até o São Paulo, inclusive, não chegou ainda a contatar diretamente o New York. Foi tudo através do staff do jogador. Então, neste momento, não há uma negociação perante esse jogador, mas a gente tem outros bastidores exclusivos que a gente soltou só lá para os membros do canal e também na live mais tarde a gente vai trazer mais detalhes sobre esse jogador, tá bom? O que você acha? Você gosta? Você conhece? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E falando no Casares, o Casares tem mesmo que se preocupar com a justiça, essa que é a verdade. As investigações em cima dele estão avançando bastante, tá? Inclusive o Banco Bradesco desmascarou totalmente a defesa do blogueirinho. No Fantástico, o advogado do Júlio Casares, ele se explicou em relação aos valores suspeitos que o Casares tinha recebido, né? 1 milhão e pouquinho, o depósito, não sei o que lá. O advogado afirma que esse dinheiro é referente aos trabalhos de Casares nas empresas que ele trabalhou, SBT e também na Record, né? Eles ainda afirmam que o Casares guardou 1 milhão de reais em sua casa, em espécie, tá? Guardou lá debaixo do colchão. Agora, qual é o idiota, o imbecil, o burro, que guarda 1 milhão de reais em espécie dentro de casa, ao invés de colocar num banco para render ali no CDI? Você acha que um Casares, que guarda um dinheiro na casa dele, que não rende nada, não colocou no banco para render, esse cara que tem condição de tirar o São Paulo das dívidas? Qualquer poupancinha ali, se você guardar 1 milhão de reais em qualquer poupança, vai render pelo menos, hoje tá 12, 13% do CDI, qualquer coisinha que ele colocasse, ele ia receber mais com o rendimento desse valor guardado numa poupança, numa aplicação, do que ele recebe de salário como presidente do São Paulo. Você acha que um cara que faz isso, que guarda dinheiro em casa, ele tem condições de tirar o São Paulo da dívida de quase 1 bilhão de reais? Que foi ele que colocou? Tem mais, tá, rapaziada? A defesa dele tinha dito que o dinheiro que ele recebeu aí era de uma... Primeiro, tá? Primeiro foi dito que era da premiação do São Paulo, uma premiação de título, etc. Agora diz que é do SBT e da Record. Ou uma coisa ou é outra, né? Enfim, em relatório enviado ao COAF, o Banco Bradesco contradiz toda a versão na defesa do Casares. A casa tá caindo, mano. O banco afirma que o Casares teria identificado o São Paulo como forma de pagamento em dinheiro, para além de seu salário. E tem mais. Em um dia só, o Casares recebeu 12 depósitos, todos no valor inferior a 2 mil reais, totalizando 19 mil reais. Sendo que 2 mil reais é o limite para o portador que faz ali a coisa, né? Não precise se identificar. Se todo esse valor que o Casares fez, tudo isso é de forma lícita, por que tudo tem que ser no limite para o COAF não ser identificado, no limite para o portador também não se identificar? Por que esconder se tá tudo lícito? Vai contar a história pra outro, né? Pelo amor de... É muito difícil o Casares se safar dessa. É fácil demais desmentir a defesa do Casares. É muito fácil desmontar a defesa dele. A defesa dele não é nada convincente. A casa caiu. Não tem como... O Casares não
pode mais governar o São Paulo, não tem como, o impeachment tem que acontecer, é uma questão de honra desses conselheiros empichar o Casares, cara. Parabéns ao COAF pelo belo trabalho, parabéns ao Bradesco por desmascarar esse cidadão que hoje é presidente do maior clube do Brasil e não tem a menor condição de ser. Tem que sair. Como ele vai se explicar? Pra escapar disso, assim, é bizarro. E ver jornalistas querendo minimizar. Ah, mas é imoral, mas não é ilegal, não sei o... Pela técnica parou para perceber e analisar que tinha um jogador que poderia fazer a mesma função, que é o Hugo Leonardo, né? Joia das categorias de base, revelado em Cotia, deve ter mais oportunidades agora com essa desistência em relação ao Alan, ou seja, se o Alan viesse, o Hugo teria pouquíssimas oportunidades, mas só porque o Alan não deve vir, que os caras agora estão pensando em colocar o Hugo para jogar, né? Iriam oportunizar um jogador em baixa de 28 anos e ignoraram um jovem de 21 anos com potencial gigantesco. O Hugo, que foi campeão da Copinha, né, se lesionou na final da Copinha, inclusive, perdeu toda a temporada em 2025. A tendência é que o Hugo receba mais oportunidades em campo, tenha suas chances, mas o São Paulo ainda analisa o mercado da bola em busca de novas alternativas. A pergunta que fica é: precisamos mesmo contratar um volante no mercado? Já temos o Luan, o Negruti, o Alisson, Marcos Antônio, Danielzinho, Pablo Maia, tem o Pedro Ferreira, precisa de fato de um volante. Matheus Ferreira na base subindo, podendo subir, pô. O que o São Paulo mais tem hoje é volante, não precisa contratar. Se for trazer um meio armador, beleza, até concordo. Agora, volante, não dá. O Alan não era um meio armador, era um volante também. Enfim, boa sorte ao Hugo, que possa ali ter realmente essas oportunidades, que possa crescer, vingar realmente, né? E o Pablo Maia também jogar, Pablo Maia que ficou no banco de reservas, repetindo aqui, tá? O Alan do Flamengo dificilmente vem pro São Paulo. Isso porque o Flamengo quer o Marcos Antônio. Como o São Paulo não quer liberar o Marcos Antônio, o Flamengo também não quer liberar o interesse do nosso rival Corinthians na contratação do atacante Lucas Ferreira, né? Vocês lembram do Lucas Ferreira, que surgiu depois da Copinha do ano passado, jogou muitas partidas como profissional e foi negociado assim, né? Porque a gente sempre fala que o São Paulo tá doando os jogadores ou tá vendendo quase de graça as joias de Cotia para a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O jogador recebeu essa sondagem, mas o negócio não avançou. O Corinthians também tentando aí o empréstimo do atacante, que justamente é esse jogador dessa função, né, de velocidade. O Lucas Ferreira foi durante um momento ali importante para o São Paulo na última temporada, mas o negócio não avançou. Vale destacar que o Lucas Ferreira também já recebeu procura do Cruzeiro e do Bahia, né, que são duas equipes já aí sim em momentos financeiros diferentes, né? O Bahia, pertencendo ao Grupo City, pode fazer grandes investimentos, e o Cruzeiro, que, por exemplo, acabou de pagar 27 milhões de euros no Gerson. Se eu não estiver enganado, acho que é a maior transação aí do futebol brasileiro, né? Uma das maiores transações do futebol brasileiro. Então, já Bahia e Cruzeiro não têm esses problemas financeiros. Os Corinthians, uma situação totalmente diferente. Mas o que a gente vai noticiar agora é que esse interesse do Corinthians não avançou. Então, se você acompanhar essas notícias aí, o interesse do Corinthians não avançou, e o jogador, pelo menos a declaração que a gente obteve, é de que daria a prioridade para voltar ao São Paulo quando ele retornasse ao futebol brasileiro, o que não é o plano para agora, tá bom, rapaziada? Então, para quem gosta do Lucas Ferreira, tá aí noticiado, o jogador de fato foi procurado pelo Corinthians, mas o negócio acabou não caminhando. E se ele for vendido para qualquer outra equipe, São Paulo tem uma porcentagem no negócio, o que pode ser importante também. Eu, sinceramente, acho que o Lucas, se tiver os minutos que tem que ter lá na equipe do Shakhtar, eu imagino que ele vai ser vendido para um grande cenário do futebol europeu, porque ele é um jogador que tem um potencial muito alto, é um jogador que pode evoluir bastante e ainda pode ajudar muito a própria equipe do Shakhtar, né, que recentemente aí disputa Champions League, que está sempre ganhando, né, os campeonatos por lá. Então é um jogador que tem um potencial muito forte, tem um potencial muito alto e ainda pode evoluir, e eu imagino sinceramente que ele pode ser vendido para um grande cenário, para uma grande liga do futebol europeu. Beleza, rapaziada? O tempo de contrato, 2 anos, com a opção de mais 1 ano. Eu não contei o percentual, né? É 50% dos jogos em dezembro de 27, tá? Se ele jogar 50% dos jogos em dezembro de 27, ele renova automaticamente até 2028. Ele abriu mão de parte da dívida que o Atlas tinha com ele ainda vai receber esse valor parceladinho, mas abriu mão de grande parte dos valores. Ele recebeu contatos do Santos, do que eu tenho de informação, tá? Santos, Internacional,
Corinthians e também de um clube do Rio de Janeiro, mas aí não me falaram qual que seria esse clube, mesmo eu dando aquela apertada, não me falaram qual que é esse clube. Ele tinha preferência de voltar para o futebol brasileiro, chegou a ter sondagem também do futebol mexicano, mas não quis avançar nas tratativas, ele estava decidido a jogar no futebol brasileiro. E ele fez força para jogar no São Paulo. Ele foi oferecido pelo menos 4 vezes para o São Paulo. Existia uma vontade dele de jogar no tricolor paulista. E aí, depois de uma insistência muito grande, de fato, ele acabou sendo contratado aí. E agora é o novo reforço do São Paulo. Tá feliz, tá centrado, quer muito jogar. Ele acredita que tá muito bem fisicamente. Não deve demorar muito, tá? Eu acho que depois ali do jogo contra o Corinthians, no máximo até 2 semanas, ele já vai estar em condições, ele já começou o período de treinamento já, tá? Tá super bem e logo já vai poder estar dentro de campo. Fechou? Você gosta da contratação do Matheus Doria? Você acha que vai dar certo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Na semana crucial para a votação do possível impeachment de Júlio Casares no Conselho Deliberativo do São Paulo, já existem diretrizes estatutárias estabelecidas para o caso de um afastamento do presidente. O vice-presidente Harry Macis Jr. assumiria a liderança do clube até o término do mandato, em dezembro de 2026. A votação no Conselho está marcada para esta sexta-feira. Para que o processo avance, é necessário o apoio de pelo menos 191 votos favoráveis. Se esse número for alcançado, Casares será afastado imediatamente e Olten Aires, presidente do Conselho Deliberativo, terá até 30 dias para convocar uma Assembleia Geral com os sócios.